Olá, meu nome é Gilberto da Silva Francisco, sou professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e hoje eu converso com o pesquisador Gustavo Junqueira Duarte Oliveira. O Gustavo é historiador formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, fez mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, onde ele foi orientado pelo professor Norberto Luiz Guarinello. No mestrado, ele estudou a multidão diante do herói na Ilíada, e no doutorado, tradição épica, circulação da informação e integração cultural nos poemas homéricos, que é justamente onde ele discute o tema que a gente vai conversar um pouco hoje, que é a poesia homérica como fonte para a história e para o historiador. Atualmente, o Gustavo é docente da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas, e membro do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano e Mediterrâneo Antigo, o LEIR-MA, sediado na USP. Gustavo, muito obrigado por aceitar conversar e falar um pouco sobre a sua pesquisa. E eu coloco para você, de início, uma questão. Queria saber se você poderia falar um pouco sobre o autor e a obra, né? O Homero e a Ilíada e a Odisseia especificamente. Porque existe um grande debate sobre a própria existência de Homero, a relação dele, de autoria com essas duas poesias e outras também, como os hinos homéricos. Você poderia falar um pouco sobre o autor e a obra, considerando esses elementos? Bom, primeiro agradecer pelo convite, é um prazer muito grande a gente ter essa conversa. Ah, e claro, né, vamos conversar sobre isso, é um tema que eu venho me dedicando já há muitos anos. Falar sobre autor e obra, né, de Homero, acho que é mais fácil a gente falar sobre a obra, né, porque aí a gente tem alguns elementos que são mais seguros. Né? Bom, a gente tem as obras textualmente escritas, circulando há milênios, né? A Ilíada, né, o poema que trata da Guerra de Troia, né, um período dentro da Guerra de Troia. Ela não narra, né, os antecedentes, todos os eventos que ocorreram na Guerra de Troia, mas ela fala sobre alguns eventos no último ano, na verdade no nono ano da guerra, né, uma briga entre dois dos heróis, né, que é o Aquiles e o Agamemnon, né, então, em torno dessas circunstâncias. Né. Então é algo bem circunscrito. A Ilíada ela trata por volta de 50 dias nesse período do final da guerra, em que a gente tem as consequências das desavenças aí entre esses dois líderes dos gregos. Né? Na obra, geralmente, o termo grego não aparece, né? Mas aparece em geral Aqueus. Né? Então, a briga entre esses dois e as consequências dessa desavença para a guerra. É a Odisseia, que trata do retorno de um dos heróis, né, da Guerra de Troia, que é o Odisseu, né, também conhecido como Ulisses, de volta para sua casa em Ítaca, e uma série de aventuras que ele passa, mostra também a situação de Ítaca, né, o que aconteceu nos 20 anos que ele ficou afastado, né, os 10 anos da guerra e os 10 anos que ele ficou tentando voltar para casa. Né. Então, a temática das obras é mais ou menos essa. Né? Os eventos que as obras narrariam, eles estariam relacionados. Aí a gente já começa a entrar em um conjunto de problemas que são mais difíceis de serem delimitados. Né? Tradicionalmente, a gente considera que os fatos narrados estariam dentro de um contexto está relacionado por volta ali do século XII antes de Cristo, né? Seria ali o período em que a gente vai ter uma desarticulação do sistema micênico na Grécia, não, na região do Egeu, na verdade. Então, esse é um primeiro problema, né? Que a gente não tem bases muito sólidas para considerar essas informações, mas é geralmente o consenso sobre o tema que estaria sendo narrado. Um segundo nível de discussões é sobre o período em que as obras foram compostas. Né? Então, existe um grande debate, e aí, nesse caso, a gente já incluiria uma conversa sobre a autoria, né? De quem que seria o autor, o poeta que é responsável por essas obras. Né? É um debate muito
complexo que envolve uma primeira questão de qual é o tipo de composição que foi ali articulado para se produzir essas obras, né? Então, o debate atual ele se baseia bastante numa teoria de que seriam poemas originalmente orais, né? Uma tradição oral de poesia que circularia, né, na região ali do Egeu por muito tempo, por muitos séculos, né? E é um problema para a gente enfrentar uma situação que é aquela que eu comecei apresentando a discussão. A gente tem essas obras em uma forma escrita, né? Então, em algum momento, essa poesia oral ela foi fixada de maneira escrita. A gente não sabe exatamente quando, por quem. Né? Tradicionalmente, isso já desde a própria antiguidade grega, pelo menos seguramente a partir do século VI antes de Cristo, os gregos eles já tinham uma tradição de identificar essas obras a um autor, a um poeta, né, chamado Homero. Então, por muito tempo a gente foi reproduzindo essa ideia, né, de que o Homero seria o compositor, o escritor, o poeta responsável pela Ilíada e pela Odisseia. Por alguns outros poemas também, né, os poemas do ciclo homérico, que são os hinos homéricos, são todos atribuídos a essa figura, que já é ela mesma uma figura quase mítica, né? De um poeta que a gente não tem nenhuma base segura histórica para dizer se ele existiu ou não. E quando que isso foi fixado na forma escrita, né? Que é também um debate muito complexo, muito complicado da gente ter posições seguras. A escrita na Grécia ela passou a ser reintroduzida, né, a partir da adaptação do alfabeto fenício, pelo menos são as interpretações mais correntes, né, a partir do século VIII antes de Cristo. Né? Então, para muitos autores, a gente tem até um autor importante, né, que é o Barry Powell, que ele considera que a reintrodução da escrita está diretamente ligada com a criação dos poemas homéricos. Ela teria sido essa adaptação do alfabeto fenício, ela seria em virtude da necessidade o desejo de escrever poesia, né, como a de Homero. Né? A gente sabe, por exemplo, que tem muitas inscrições desse período que elas têm uma estrutura poética, né, com métrica e tudo isso. Exatamente. A poesia homérica ela tem uma métrica bem específica, né? Então, todos os versos eles têm uma estrutura que é a do hexâmetro, né? São 6 pés, não existe exatamente uma rima, mas existe uma organização rítmica, né? Que bom, não cabe a gente dar detalhes de como que ela funciona. E muitas dessas inscrições que a gente tem o registro, né, epigráfico, né, inscrição sobretudo em vaso, né, de cerâmica, a gente tem essa estrutura em hexâmetro também, né, que reproduz, não são os versos que estão nem na Ilíada nem na Odisseia, mas estão dentro da mesma estrutura rítmica. Né? Gustavo, você poderia falar um pouco sobre os pesquisadores que, de certa forma, estabeleceram esse debate sobre oralidade na poesia homérica? Por exemplo, Sim. no século XX, a importância do Milman Parry, por exemplo. Isso, na verdade, é um debate um pouco mais antigo. A gente tem desde o século XVII, né, alguns autores que sugerem essa possibilidade de a composição oral dos poemas homéricos. Né? Tem um estudioso francês, né, que era um abade, né, de Lobignac. A gente vai ter, na passagem do século, no finalzinho do século XVIII, uma contribuição muito importante, que é de um pesquisador alemão, né, que é o Wolff, né, que ele vai também nesse sentido. Mas os estudos que são mais sistemáticos, que vão nesse sentido, né, de tentar entender a poesia homérica como oral e compreender a forma como ela poderia ter sido composta oralmente, isso começa com, como você disse, né, o Milman Parry, né, que é um pesquisador americano que começa essa pesquisa entre os décadas de 20 e 30 do século 20, né? E ele vai fazer o doutorado dele na França e ele tem contato com
um outro pesquisador de uma outra área que era de origem dos Balcãs, e ele, conversando com esse cara ele fala sobre a existência de poetas que são iletrados nos Balcãs, isso no século XX, na década de 20, 30, que eles produzem poemas épicos com grande extensão, né, semelhantes à da Ilíada da Odisseia. Então, meio que inspirado por isso, apesar de que já era uma tendência do próprio trabalho do Milman Parry antes desse contato, né, o Parry ele começa a pesquisar a fundo essa possibilidade dos poemas homéricos serem composições orais. Ele organiza uma série de expedições para pesquisar o funcionamento dessa tradição oral dos Balcãs em loco. Né? Então, ele vai lá nos meados dos anos 30 fazer essas expedições, inclusive com meio que uma narrativa meio de aventura mesmo, né? Uma coisa bem impressionante, né? Que ele vai ele tinha um equipamento inicialmente que fazia gravações diretamente num disco de vinil, né? Então uma situação bem interessante para gravar como que esses poetas orais e letrados eles conseguem produzir esses grandes poemas épicos em performance, né, com, obviamente, outros temas, né, que são os temas lá desses bardos dos Balcãs. Então ele propõe esse paralelo entre as duas tradições, né, sugerindo que a poesia homérica ela teria elementos semelhantes, né, a forma como esses bardos dos Balcãs faziam suas composições em performance ali na hora, né. Então, isso vai iniciar uma tendência dentro dos estudos homéricos. Na verdade, demora um pouco para a teoria do Perry e do sucessor dele, né, que o Perry morreu muito jovem, né, eu acho que ele tinha 33 ou 34 anos, mas ele vai ter um aluno que vai seguir o trabalho dele, que é o Albert Lord. Isso começa a ter bastante circulação a partir da publicação da obra do Lord, que é o The Singer of Tales, né, o cantor de histórias, em 1960. Então, essa comparação com esses bardos dos Balcãs, ela passa a circular bastante, e a gente tem a consolidação desse ramo dentro dos estudos homéricos. A gente fala que está relacionado a essa chamada teoria oral. Tá certo. E então, encaminhando para a questão da poesia homérica como fonte histórica, gostaria de saber, considerando um tipo, né, de poesia que o autor não é muito bem definido e a própria cronologia da produção também não é muito bem definida, como é que a gente lida com esse tipo de fonte no campo da história? Quais são os elementos que você considera fundamentais para pensar a poesia homérica não como um objeto dos estudos literários especificamente, mas também como fonte do historiador? É uma outra questão muito complexa, né? A gente tem, como eu já adiantei um pouco, né? Tem vários níveis de possibilidades de como encarar esses poemas como fonte histórica, porque a gente tem dificuldade em delimitar o período em que eles, primeiro, foram, de fato, produzidos, fixados da forma como a gente tem hoje, e o alcance que eles teriam para falar de períodos do passado, né? E, bom, são posições muito diversificadas entre os especialistas. A gente tinha até o início do século XX, até por volta do período da Segunda Guerra Mundial, a tendência entre os historiadores era considerar que os poemas eles traziam informações relevantes sobre o período do Bronze, né, sobre o período lá do que seria a Guerra de Troia, isso muito influenciado pelas descobertas arqueológicas do final do século XIX, né, do Chile. Né, então, um alemão que teria encontrado Troia, escavado em Troia, Micenas, outras regiões também. Então, influenciados por essas descobertas arqueológicas, os historiadores eles passam a voltar sistematicamente para a Ilíada e para a Odisseia em busca de informações que pudessem iluminar alguma coisa sobre esse contexto histórico. Isso é um problema
Porque a gente sabe que, em virtude desse reaparecimento tardio da escrita na Grécia, os poemas eles só poderiam ter sido fixados em forma escrita depois do século VIII. Né? Então, a gente teria que estar encarando um tipo de documento que, apesar dele ser composto, escrito e fixado muitos séculos depois dos eventos que ele narra, ele mantém de maneira relevante informações sobre aquele contexto histórico. Mas é uma possibilidade que ainda tem, ela hoje é bem menos abrangente, né, entre os especialistas, mas alguns especialistas ainda sugerem essa como uma possibilidade relevante. O que a gente tem como quase consensual entre grande parte dos historiadores é que, apesar de ter esse desejo de descrever um contexto do passado, a Ilíada e a Odisseia teria muita informação para a gente analisar do ponto de vista histórico sobre o período em que elas foram compostas, né? Mas, novamente, é um terreno muito ardiloso, muito complicado, porque a gente não tem esse dado preciso, né, de quando esses poemas teriam sido compostos, né? Em geral, a data do século VIII é aceita como mais ou menos consensual. Grande parte dos especialistas tomam essa data como um pressuposto, mas é exatamente o que isso é, né? Um pressuposto que não é comprovado, né? A gente não tem dados precisos para delimitar de fato a composição da Ilíada e da Odisseia no século VIII. Eu acho que a forma como eu procuro encarar esses poemas como fonte histórica não é necessariamente uma maneira de encarar, aceitar que a única possibilidade de análise relevante desses poemas é a partir da lógica da literatura, né? Longe disso. Né? Acho que eles têm relevância para o historiador, muita relevância. Mas eu acho que a gente pode delimitar um período em que ou a Ilíada e a Odisseia ou a tradição em que a Ilíada e a Odisseia estavam presentes e que nesse período as comunidades que davam relevância a obras desse tipo elas de certa maneira projetavam uma ideia do que eles tinham como tomavam como um passado heróico. Eu acho que isso é um tema, isso é um fenômeno histórico relevante da história da cultura, que pode ser explorado pelo historiador. Né? Então, pegar esses poemas não como um testemunho de instituições históricas que estão bem delimitadas em determinado contexto histórico que a gente não consegue definir qual é, mas como um veículo, né, dessas concepções culturais que são compartilhadas por comunidades que tomam essas obras como relevantes para a maneira como eles percebem o próprio passado. Isso a gente tem, inclusive, como traçar um histórico de longuíssima duração, né, de como que em diferentes a gente vai ter essa relação com a poesia homérica como uma portadora de uma visão sobre um passado. E como que isso muda com o tempo. Né? Então, eu procuro encarar nesse sentido, né? Para pegar um exemplo concreto, para que essa discussão não fique muito abstrata. Né? Então, a gente tem uma relação possível de ser estabelecida entre o conteúdo da poesia e uma série de imagens, né, de pinturas que a gente tem em vasos, isso desde pelo menos o século VII antes de Cristo e continua, né, na tradição de imagens das técnicas lá das figuras negras, figuras vermelhas, né, nessa região, ou a relação com textos escritos mesmo que se é estabelecida de autores de outras tradições, que a gente sabe seguramente que usavam escrita, eram autores, artistas, por exemplo, em Atenas, no século V, né, tem um monte de gente tratando sobre essas visões de Homero e como um veículo relevante que eles consideram como uma maneira de transportar informações sobre o próprio passado, aquilo que eles consideram ser o próprio passado. Se é ou não é o ponto aqui. Né? Então, não é na tentativa de reconstruir em detalhes esse contexto que a gente não consegue delimitar, mas de mapear essa forma de se relacionar culturalmente, né, com
esse tipo de veículo. Bom, para finalizar, eu gostaria de saber se você poderia indicar para a gente algum texto que você tenha escrito, enfim, é uma bibliografia mais geral, que fale um pouco sobre, faça uma apresentação da poesia homérica e essa questão da poesia homérica como fonte para o historiador. Bom, a gente tem muitos historiadores que trabalham com Homero como fonte histórica, mas eu acho que a gente tem menos debate sobre essa questão de como usar o Homero como fonte histórica do que eu gostaria, né? Então, eu acabei dedicando bastante da minha produção de artigos, sobretudo, né, a esse problema, né? Então, eu tenho textos meus, eu tenho dois textos que eu acho que são, três textos que são interessantes para pensar essa questão. Eu tenho um artigo publicado na revista Nau Literária, que se chama Homero. Eu tenho que pegar o detalhe do artigo depois. Eu Você não precisa se preocupar porque na descrição do vídeo eu vou colocar os textos que você cita, tudo. Eu vou Beleza. colocar descrito lá os seus textos para as pessoas consultarem. Então, é um artigo, ele já é bom. Eu escrevi há muitos anos, né? Acho que foi em 2008, e que trata eu apresento os principais debates sobre a relação entre Homero, oralidade, tradição e história, né? Tem um segundo artigo que ele é de 2012, que trata é um mapeamento dos usos que os historiadores fizeram de Homero como fonte histórica, né? Que chama Histórias de Homero, uma revista da Unesp de Franca, chama História e Cultura, se eu não me engano. E um terceiro que está na revista Heródoto, né, que eu discuto o conceito de tradição de maneira mais ampla, mas aplicado à tradição homérica, né, dentro dessa lógica que eu estava apresentando aqui, né, de pensar os poemas como um testemunho de uma tradição de longa duração e não como um veículo de informações precisas sobre determinados contextos históricos, né, que apresente ali instituições, práticas históricas de um contexto bem delimitado. A gente tem outros autores que trataram disso de forma bem competente. Eu acho que tem para pensar a relação entre história e cultura, desculpa, essa relação entre a poesia homérica e cultura material, tem a tese da Camila Zanon, né? Homero e arqueologia. Homero e Arqueologia, justamente, ou Elida e Arqueologia, não tenho certeza, acho que é um texto bem interessante para pensar essa questão. E tem alguns outros. Tem uma revista, um número da revista Romanitas, ele é de acho que 2013, que ele é dedicado ao Homero, e tem alguns artigos interessantes lá. Tem um artigo do Félix Giacomi Neto, que também trata dessa questão da oralidade, das dificuldades de trabalhar com os poemas homéricos do ponto de vista da história, que é bem interessante. E, bom, todo esse número é interessante para um dossiê específico sobre Homero e a história, né? É algo que eu acho que vale a pena consultar também. Bom, de qualquer forma, para quem estiver interessado em acompanhar a carreira do Gustavo, as publicações, eu vou deixar alguns links na descrição, currículo Lattes, academia.edu, e dessas publicações que você citou também. E gostaria de te agradecer bastante, Gustavo, pela disponibilidade e disposição de conversar com a gente. E, enfim, até a próxima. Bom, eu que agradeço o convite, foi um prazer, estou à disposição. Até mais.